Graça e paz, igreja. Mais um estudo de Atos. Glória a Deus, vamos lá? Vamos orar antes? Obrigado, Pai, por mais esse tempo. Obrigado pela Tua palavra poderosa que invade o nosso coração, nos guia, nos dá paz, nos dá direção, nos dá conforto. Obrigado pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração agora, diante desse estudo. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 25. Continuando o nosso estudo aí. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes, os sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram então a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada, uma armadilha para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo errado. Tendo passado com ele 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor dele, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da própria religião e de um certo Jesus já morto, ao qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala do auditório com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria viver mais. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia,
porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo a escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém? Esse é o texto. Na verdade, diante da história aqui, o texto para no meio dessa defesa de Paulo diante de Agripa. Na verdade, ele termina o capítulo com a apresentação da situação que Festo faz aqui perante Agripa e toda a liderança e tal. E no capítulo 26, a gente vai ver a defesa de Paulo diante de Agripa e tudo mais. Porém, acho que até aqui, a gente não precisa, já tem alguns pontos, algumas verdades para a gente aprender aqui, alguns princípios para aprendermos aqui. Não precisamos entrar agora no capítulo 26, apesar de na história ser, né, uma sequência, mas já dá para levantarmos alguns princípios aqui. Amém? Vamos lá então, olhando aí para a folhinha que já está no grupo, que a gente caminha aqui para o nosso estudo. A defesa de Paulo diante de Festo, agora, né? É o título do capítulo. Introdução. Vimos então no capítulo 24 como Paulo se defendeu diante do governador Félix. Ficou claro que a simplicidade, verdade e fé são infinitamente mais poderosas que qualquer acusação falsa ou mentira. Amém? Com isso, então, veremos no capítulo 25 como Paulo se portou diante de Festo agora, o outro governador, que substituiu, né? O sucessor de Félix, que assumiu o governo de Cesareia, depois de 2 anos em custódia no palácio de Herodes. 2 anos que Paulo estava ali em custódia no palácio de Herodes, que era onde Festo e Félix também ali antes governavam. Então vamos olhar algumas observações diante dessa introdução. O que protegeu Paulo diante da armadilha do Sinédrio? A gente vê ali nos primeiros versículos de 1 a 5, que logo 3 dias que Festo chega, né, em Cesareia, logo no começo ele já vai para Jerusalém, né? Tinha todo esse acordo político, toda essa questão política com Jerusalém e tudo mais. Então Festo foi ali já em Jerusalém para ver como que ele ia articular toda essa politicagem ali com os judeus, com o Sinédrio e tudo mais, certo? Foi se colocar, conferir as questões políticas nessa questão. E aí, nisso, já a primeira petição do Sinédrio a ele, ali em Jerusalém mesmo, era: a gente quer a cabeça de Paulo. Traz Paulo, que está preso lá em Cesareia, lá no palácio onde você está. A gente quer a cabeça dele aqui, a gente quer acusá-lo e tudo mais. Então a gente vê aqui na situação o que protegeu Paulo diante dessa armadilha, porque o versículo 3 lá no finalzinho fala assim: pediram para trazer Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. O que protegeu Paulo dessa emboscada? E a resposta é: o que protegeu Paulo foi a justiça. Festo decidiu não agir fora da lei romana. E foi essa decisão justa que livrou Paulo das mãos do Sinédrio. Olha o versículo 16, né? Eles fazem esse pedido para Festo, mas olha o que o próprio Festo fala: eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações e tudo mais. Ou seja, aqui, o interessante a gente notar aqui é que Festo, na verdade, tinha toda uma oportunidade política aqui. Festo tinha toda uma questão. Ele estava chegando, né, para governar ali no lugar de Félix. E ele sabia que o Sinédrio tinha um grande poder político no império. Ou seja, entregar a cabeça de Paulo de mão beijada aqui para eles seria um ótimo cartão de visita para o seu governo. Deu para entender? Ele seria uma coisa muito, muito boa para o governo de Festo aqui.
Politicamente seria uma bela maneira de Festo também ter, de certa forma, um sinédrio na mão dele. Entendeu? Porém, Festo ele não age dessa maneira. Festo ele é justo. Ele fala, não é assim que a justiça romana age. Eu não posso entregar Paulo sem antes ele ter a sua defesa, sem antes, ter um julgamento justo. Ou seja, a justiça então aqui de Festo, um ímpio. Importante lembrar, Festo era ímpio. A justiça dele aqui, ele quis agir da maneira justa e não dos jeitinhos da política aqui. Mesmo que isso fosse, de certa forma, favorecer o governo dele ali no começo, ele preferiu agir com justiça. Então a justiça foi que defendeu. Deu para entender? Foi a justiça da situação que Festo teve, que defendeu Paulo aqui, diante do Sinédrio. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que, como homens, precisamos sempre agir com justiça. E se isso é esperado do homem, quanto mais do homem cristão. Agir com justiça é esperado de todos nós, e principalmente de nós, que nos declaramos cristãos. E trazendo isso agora mais para dentro da nossa realidade, eu fico muito triste de ver, muitas vezes dentro das igrejas, dentro de denominações cristãs, a gente vê uma politicagem, a gente vê pessoas agindo, visando apenas o poder, o nome e tudo mais, dentro da igreja de Jesus, agindo, e para isso, agindo com injustiça, agindo com traições, agindo com mentiras. Isso é muito feio. E a lição que a gente vê já, até de um próprio ímpio aqui, para nós, igreja, hoje é: haja com justiça. Não haja com jeitinhos ou com politicagem. Haja com justiça. E eu falo, é muito triste para mim ver que muitas igrejas, quando você vai lá no âmago da igreja, quando você vai lá nos bastidores, a gente vê muita coisa feia. Em igrejas, em denominações ditas cristãs, de igrejas aí grandes, a gente vê muita politicagem, e isso é muito feio. E esse texto ensina para a gente não agir assim. Um ímpio está ensinando a gente a não agir assim. Amém? Que a gente possa trazer isso para nós. Segunda pergunta, segunda observação que eu quero trazer aí. O que defendeu Paulo diante das severas acusações do Sinédrio? Na primeira pergunta a gente viu que a justiça defendeu Paulo, protegeu Paulo. E agora, o que defendeu Paulo diante das severas acusações do Sinédrio? No versículo 6 a 8 a gente vê, que eles fazem graves acusações. E aí fala, em sua defesa, nada fiz de errado, Paulo disse, contra a lei, os judeus, ou o templo, ou a César. A gente vê aqui que, assim como a justiça protegeu Paulo, a verdade o defendeu diante das acusações. A justiça protegeu e a verdade defendeu Paulo. Se a gente analisar aqui, esse mesmo grupo já tinha feito acusação lá perante o próprio Sinédrio, no capítulo 23. Depois eles fazem esse mesmo grupo faz acusação perante Félix. Ou seja, em cada uma dessas acusações onde Paulo se defendeu, eles tiveram a oportunidade de melhorar a acusação. Deu para entender? Eles tiveram a oportunidade de melhorar os seus argumentos para tentar matar Paulo e condenar Paulo. E aqui é a terceira vez que esse mesmo grupo se junta e se prepara para acusar agora Paulo diante de Festo, um governador novo que não sabia da situação, não estava inteirado de toda a situação. E eles tiveram então por várias oportunidades de melhorar esse argumento, E por isso que o versículo 7 fala lá, graves acusações. Contudo, a gente vê também no final do versículo 7 que eles não podiam provar essas acusações. Ou seja, a verdade estava com Paulo. Mesmo diante de toda essa maquinação, a verdade estava com Paulo. E foi a verdade que protegeu Paulo aqui, que defendeu Paulo. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo
ou contra César. Ou seja, a verdade protege Paulo aqui. E o que isso nos ensina, querido, lá na folhinha? Isso nos ensina que a verdade será sempre a melhor e única opção que nós temos. Nada pode servir de opção a não ser a verdade. Caminhar mantendo a consciência limpa diante de Deus e dos homens, é o que Paulo fala, que ele faz ali no capítulo 24, é o dever de todo cristão e, consequentemente, da igreja de Cristo. Nada de jeitinhos, nada de politicagem, tem que ser a verdade. E usando as próprias palavras de Cristo e ampliando ainda mais o seu significado, podemos afirmar sim que a verdade os libertará. A verdade libertou Paulo aqui. Claro que ele continuou preso, depois tem toda a história que ele foi para Roma e tudo mais, mas a verdade aqui defendeu Paulo, ele libertou Paulo aqui dessas acusações. Ele não foi morto ali por causa disso. A verdade defendeu. E Jesus, quando fala a verdade os libertará, aqui, né, a ideia indo além do que o próprio Jesus estava falando ali, mostrando mais um pouco do que Jesus estava falando ali. Claro que ele está falando que ele era a verdade, ele liberta do pecado, pregamos sobre isso. Mas essa frase ela vai mais além também, pode dizer que a verdade vai libertar sim a gente, vai defender mesmo a gente de situações que nos prendem. A verdade realmente nos liberta, por isso a gente precisa seguir na verdade. Portanto, assim como a justiça protegeu, a verdade defendeu Paulo diante das acusações. Amém? Seguindo então aí para a terceira pergunta. Por que Paulo apelou para César? A gente vê ali no versículo 10 e 11, Festo fala, olha, você não quer voltar lá e ser julgado lá no Sinédrio? Paulo, não, eu quero ir para César. Por que Paulo apela para César? Porque para Paulo era muito mais do que a sua vida que estava em jogo. Era a igreja a maior preocupação de Paulo. E a gente vê lá em Filipenses 1, 20 a 24, onde fala o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu estou pressionado dos dois lados, eu quero partir e estar com Cristo, mas eu vejo que eu preciso estar aqui com vocês e terminar a minha missão, porque a minha maior preocupação não é o meu bem-estar de estar com Cristo, mas é a igreja, são vocês. E é por isso que Paulo apela a César. Por quê, querido? Aqui cabe a gente destacar algo do contexto, algo da realidade daquela situação. Caso Paulo fosse inocentado perante César, que naquela época o imperador era Nero, César era um título dado, né, ao imperador, né, e não era o nome em si, o nome é Nero, naquele momento já era Nero. Caso Paulo fosse inocentado perante Nero, e Nero ali seria a última instância, o último tribunal de justiça, então a sentença dada por Nero ali seria, não teria mais volta. Então, caso Paulo fosse inocentado, não seria só Paulo inocente. Ele inocentaria, ele garantiria, porque uma das acusações, lembra lá atrás de Paulo, era que ele chefiava a seita do Nazareno, lembra? Então, se Paulo fosse absolvido, não fosse condenado, não era só Paulo que se livraria, mas todo o cristianismo. O cristianismo, com a libertação de Paulo, seria então entendido ou liberado como uma religião, assim como o judaísmo era. Ele seria separado do judaísmo e seria considerado, teria liberdade para agir, assim como o judaísmo tinha liberdade para se desenvolver ali no Império Romano. Então era isso que estava na cabeça de Paulo, não só a sua vida em si, mas principalmente o cristianismo. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Paulo vivia a raiz do cristianismo. Ele amava ao próximo como Jesus amou. Então ele se defendendo perante César, perante Nero, ali o imperador, ele também estaria protegendo todos os outros cristãos que com certeza estavam sendo perseguidos também. Paulo mostrou amor para essas pessoas. Então Paulo vivia a raiz do cristianismo, que é amar o próximo como Jesus amou, estando disposto até morrer por eles, porque ele poderia chegar diante de Nero ali e a sentença ser outra. A sentença seria a morte. Ele estava disposto até morrer por isso. Deu para entender?
Estão dispostos até a morrer por eles. Continuando. Essa foi a principal lição que Jesus frisou no cenáculo algumas horas antes de morrer. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Ou seja, Paulo deu uma lição de cristianismo, uma lição de verdadeiro discípulo de Jesus aqui, ao apelar para César, mostrando que o interesse dele não era só nele, mas era em todos os cristãos, amava todos, assim como Jesus deixou claro que essa era a marca do verdadeiro discípulo, se amardes uns aos outros, e Paulo demonstrou esse amor. Amém? Glória a Deus. É isso daí. Quarta e penúltima pergunta: por que Festo aceitou o pedido de Paulo? O versículo 12 fala lá: então, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, conselheiros aqui até os conselheiros jurídicos e tudo mais. Festo declarou então: você apelou para César você irá. Por que Festo aceitou o pedido de Paulo? É claro que existe a questão da justiça romana e tudo mais, que todo cidadão romano como Paulo tinha o direito de se defender até essa instância, essa última instância diante de Nero, diante do imperador, né? Que no caso era Nero na época. Claro que tem essa questão, mas Festo aqui, ele não aceitou levar Paulo para Roma por causa disso, mas porque esta era a vontade de Deus. Lembra lá, no capítulo 23, quando Paulo está lá preso diante do Sinédrio, o Senhor aparece para ele, Jesus aparece para ele e fala assim, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, Festo, na verdade, aceitou o pedido de Paulo, não porque ele estava agindo... Claro que para ele nem sabia da vontade de Deus e tudo mais, mas ele agiu, claro, pensando na questão política ali, da lei de Roma e tudo mais. Mas, no fundo, Festo aceitou porque esta era a vontade de Deus, agindo por trás de todas essas situações. Amém? E isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que Paulo não apenas escreveu, mas também viveu na pele o que ele pregou lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como cristãos que amam a Deus, precisamos nos aproximar dele para entender as situações e assim provar a realização dos seus propósitos em nossa vida. Amém? Com isso, aprendemos a descansar nele, mesmo diante das situações críticas. Deus tem propósitos, e isso é o que o texto está mostrando para nós, meu querido. Mesmo diante das situações normais da vida, por trás tem o propósito de Deus. Amém? Então não importa o que está acontecendo, se você buscar a Deus, se a gente se levantar, se a gente buscar o Senhor, se dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor, a gente vai entender esses propósitos e vamos perceber que todas as situações, mesmo essa situação difícil que a gente está vivendo hoje, Deus está fazendo com que essa situação tenha algum propósito para o nosso bem. Amém? Tenho certeza disso. Isso serve como descanso, como acalento para a nossa alma. Saber que Deus está agindo em todas as coisas dentro do propósito dele para nós. Amém? Glória a Deus. Que isso possa descansar o nosso coração. E quinta e última pergunta: o que angustiava Festo diante da situação toda ali de Paulo? O que angustiava? Aí tem os versículos, né? O versículo 10 lá ele fala: Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, tal. Não fiz nenhum mal aos judeus, como você sabe. Paulo mostra para Paulo: você sabe que eu sou inocente, né? Aí lá no versículo 18 também: quando os seus acusadores, Festo falando, né, se levantaram para que eu... quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ou seja, de novo, mostrando o versículo 10, o versículo 18, Festo estava vendo a inocência de Paulo aqui. E aí, para finalizar, os versículos 25 a 27 fala: mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o governador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido
a respeito dele para escrever a sua majestade, ao Nero, né, o imperador. Por isso eu o trouxe diante do Senhor, né, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar a acusação contra ele. Ou seja, todos esses versículos mostram que a angústia de Festo é: não estou vendo acusação para ele, não estou vendo, ele é inocente. Paulo é inocente. Eu preciso escrever aqui agora uma carta para o imperador, mostrando a acusação, mas eu não estou conseguindo escrever. Agripa, me ajuda aqui a escrever, porque se caso eu escreva alguma coisa que não tenha substância, Nero não vai nem aceitar, e pior, isso vai virar contra mim. Vai falar: não está governando direito, está chamando, apelando para mim com uma acusação sem substância. Então, o que estava angustiando Festo aqui, respondendo a pergunta, é: 4 vezes Festo reconheceu a inocência de Paulo, nesses 4 versículos. E essa inocência, mesmo diante das mais severas acusações, foi o que causou a angústia de Festo. Festo estava angustiado perante a inocência de Paulo. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina o quanto é valioso o nosso testemunho de vida. Viver com a consciência limpa e praticando bem a verdade é a melhor forma de pregarmos o Evangelho. Olha o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, ele fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar algum mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Essa é a nossa atitude, a nossa inocência, a nossa consciência limpa tem que angustiar as pessoas que nos acusam, tem que angustiar aqueles que tem que mostrar isso, e conforme Pedro fala, isso tem que fazer, o maior objetivo não é só angustiar, mas é além disso, é fazer com que essas pessoas glorifiquem a Deus. O nosso testemunho faz com que as pessoas se aproximem de Deus. E a verdade oposta a essa mesma moeda também é que o nosso mau testemunho afasta as pessoas de Deus, infelizmente. Por isso vamos ficar com esse lado só da moeda, de dar um bom testemunho para as pessoas se aproximarem de Deus e glorificarem o nome do nosso Senhor. Amém? E indo para o final, para as aplicações finais, um exemplo a seguir, eu coloquei o viver verdadeiro de Paulo, esse testemunho real de vida de Paulo, né? Um pecado a evitar, a injustiça, né? Os jeitinhos brasileiros ali que Festo não fez, mas que a gente vê que muitas vezes, até no nosso meio evangélico tem muito disso, a gente tem que evitar isso, amém? Uma ordem a obedecer: confie no plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Confie nele. Mesmo que as situações sejam opostas, saiba que Deus tem um plano. Se você amar, entregar sua vida para Ele, Deus tem um plano para todo aquele que Ele tem um propósito na vida. Amém? E uma oração a fazer então: Senhor, me ajude a buscar e cumprir em minha vida os teus propósitos. Essa é a oração. E a conclusão então: vivendo nos planos de Deus, a justiça nos protegerá e a verdade nos defenderá. Glória a Deus, que essa seja a mensagem que esteja no teu coração agora. Vai estar aí de novo, novamente a folhinha vai estar aí no grupo, você pode reler os textos, rever e pode meditar mais e ver o que Deus fala mais com você. Mas por hora, saiba que Deus tem planos para a sua vida. E se viver nesses planos, a justiça dele vai te proteger e a verdade vai te defender. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.